do seu Brahma é para que tivesse progênie, né? Para que todos tivessem progênie, onde o mais perito nisso foi o próprio Daksha, né? Os Prajapatis, né? Os famosos Prajapatis. Então a gente vai falar aqui, esse verso hoje comunga dessa ideia, né? Porque o verso fala, já está aberto para o Rio já, né? Já. Então aqui limitamos aqui o programa, né? Saímos do Guru Puja, Prabhupada, por isso que eu vou cantar até na Maon, porque não só cantamos a música. O senhor quer vir um pouquinho pra cá, só pro Prabhupada, ó, o senhor tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o Prabhupada tá bem aqui, ó. Vim mais para Pro lado, Aí ficou. Aí o senhor fica, YouTube, isso. O YouTube ficou fora. Agora o YouTube ficou fora. Tem que botar Eu vou vir pra cá, então. Então é isso. Então, fazer a reverência, quero agradecer a Paravilma Prabhu, que me convidou para fazer essa live. A gente já tem essa parceria grande, longa data. Desliga ali A luz, né? telefone aqui, deixa. Tá ao vivo já, né? Como é? Não entra não o telefone, não? Atrapalha não, senhor? Não, atrapalha ali, vai cair, vai cair. O meu é qual? É esse aqui? É esse aqui. Então, como é que... Tira aqui o telefone aqui, muda. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Não? Não. Não É só atrapalha. ele tá vendo que o senhor tá aí online, ó. Tá bom, então... Tá tudo certo? Pergunta quem tá aqui acompanhando se tá tudo certo, Do né? pessoal do Eu vou YouTube. fechar aqui essa janela porque tá claridade. Está entrando um pouquinho de claridade. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui à leitura do Srimad Bhagavatam. Essa live está sendo para o Rio. Estamos tanto no YouTube do Templo Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga. Não, Instagram. É Instagram? É Instagram. Instagram do Templo. E Isso. Facebook para o Rio de Janeiro. Já está entrando algumas pessoas. Tem duas pessoas. Se as pessoas que estão na ISCOM puder falar para o Precisa botar o... que tá tudo certo. Se quiser. Quer colocar? Vai pluga ali, né? Vamos... Esse Esse é o aqui meu. do senhor e esse aqui para cá. Então vamos botar aqui mais a técnica. A Vishnu hoje está aqui na técnica, aqui me auxiliando. Aí. Ajudando aqui para vocês verem, para que o volume também fique com melhor qualidade. Shilakshmi está aqui também. Jai Shilakshmi Pelo Paulo. Então tá. Então vamos, né, dar continuidade. Tá bom? Então é o capítulo 12. O canto é o terceiro canto e o tema é Opa, perdão. Está tudo certo. Pronto. Já falaram que está tudo tem que inverter certo. ali, Agora, peraí, a gente está invertendo aqui. inverter Tá tudo certo. Opa, peraí, perdão. Cadê a câmerinha? Aqui. Falta invertendo. Oi, tá, meu Deus do céu. Peraí que agora... Esse do meio, beijo. Qual que é? Não? Peraí, gente, que agora É o seu, né? O meu tá, né? Do senhor, não. Bom. Eu vou virar pra cá, pronto. Então tá. Esse é o meu? Resolve, Foi? Eu não tô achando... Achou? O meu outro. Bom, vamos dar continuidade. Vamos, né? Então o verso é o seguinte, fazer reverência ao Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Então o canto é o terceiro, o capítulo é o 12º e o verso é o verso 5º, criação dos Kumaras e outros. Então, Tam Prabhase Swayambhu Putram Prajashrishata Putrakaha Tanaichan Moksha Dharmano Vasudeva Parayanaha. Então, Tam aos Kumaras, como se mencionou acima, Babashe dirigiu-se Swayambhu, Brahma, Putram, aos filhos, Praja, gerações, Srijata, criar, Putraka. Ó meus filhos, Tat, isto,
na não icham, desejaram moksha, dharmanaha, empenhados nos princípios da liberação, Vasudeva, a personalidade de Deus, e Parayanaha, que são assim devotados, né? Ou um Narayana, Parayana, né? Que está completamente imerso, né? Na meditação no Senhor de todos os Prajapatis, né? Que é o próprio Krishna, né? Brahma, ele tem essa função, né? Para poder dar continuidade e continuação à progênie, né? Mas a nossa progênie mesmo, como servos amorosos, né? Entendendo que nós somos prakritis, não somos purushas, né? Então Krishna é o Prajapati original, né? Krishnastu Bhagavan Swayam. Ok? Então vamos lá. Agora para a tradução e significado, sua divina graça, Srila Prabhupada. Após gerar seus filhos, Brahma falou-lhes o seguinte: meus queridos filhos, disse ele, agora gerai progenie, mas, né, contudo, todavia, porém, né, por serem apegados a Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, eles visavam a liberação e por isso expressaram sua relutância. Vou dar uma saidinha aqui rapidinho que eu estou com o interfone aqui. Perdão, eu tive que dar uma saída porque tocou o interfone, o pessoal está todo mundo na cozinha, então houve a necessidade para que abriu o portão. Então, repetindo, após gerar seus filhos, Brahma falou-lhes o seguinte: meus queridos filhos, disse ele, agora gerai progenie, mas por serem apegados a Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, eles visavam a liberação e por isso expressaram sua relutância, né, se referindo aos 4 Kumaras. O verso anterior, o verso 4, no começo Brahma criou os 4 sábios, né? Esse verso é referente aos 4 sábios, né? Encabeçado por Sanat Kumara, Sanandana, Sanatana e Sanaka, né? Então, nenhum deles tinha o desejo de adotar atividades materialistas, porque eram altamente elevados devido a que seu sêmen era sublimado, né? Nastika Brahmacharis, né? Os próprios Kumaras. Então, como o verso hoje é justamente seu Brahma, aqui ele está sendo mais a menos, né? Porque ele está concordando, porque o propósito último é servir Vasudeva, né? Mas de início, né? Houve muita ira, né? Não estava entendendo assim, né? Ainda mais porque quem fez essa interferência foi o próprio Narada Muni, né? Fazendo com que os Kumaras, para não se deixar imiscuir, né? Se imiscuir em vida material, digo, olha, vou dar uma instrução, né? Melhor ficar como eu, Brahmachari, isso Narada Muni, né? Eu também, de alguma forma, né? Eu vim para o movimento para tentar levar uma vida, venho, né, pela misericórdia dos devotos, ocupado nesse serviço, né? Embora o que é mais importante, né, é a glorificação a Vasudeva. Porque também se fala, né, ou com desejo, né? Krishna fala Vishaya Vinivartate Niraharasya Dehinaha, né? Ocupando no serviço a Vasudeva, né? Parando com tais ocupações, embora o gosto pelo gozo dos sentidos, aí é que mora a situação, né? A questão, né? Então Narada Muni falou assim, olha, para deixar se imiscuir em vida, né, de casado, de vida de dependência, de ter que, né, instruir e se envolver com família e filhos, então é melhor que você torne-se celibatários, né? E aí só não se tornaram celibatários, mas criancinhas, né? Criancinhas de 5, 6 anos.
Tá, mas vamos aqui propriamente para o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya. Os 4 filhos de Brahma, os Kumaras, negaram-se a tornar-se chefes de família, apesar do pedido de seu grande pai Brahma. Aqueles que levam a sério a liberação do cativeiro material não devem se enredar na falsa relação do cativeiro familiar, né? O conceito de aham meti, né? Eu, meu, minha, janasya morro e aham meti, quer dizer, que o conceito de eu e meu, né? Falsa propriedade, né? Como fala, griha, kshetra, sutapta, vitai, suta, filho, vitai, né? Nesse caso, dinheiro, né? Griha, acumular bens, né? Griha, kshetra, propriedade, porque é assim mesmo, né? Primeiro está todo mundo satisfeito, vivendo naquela situação simples, né? Mas aí começa as cobranças, né? E também o desejo de querer nesse status quo, né? Achando que as posses é que vão dar satisfação, né? Os Pumaratas material fala Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, um princípio de religiosidade, né? Dharma, Artha, desenvolvimento econômico. A pessoa está ali com seus já 28, 30 anos, tomando a sua completa independência de trabalho, né? Porque agora a sua conta bancária está bem gorda, né? E aí depois, Kama. Agora eu tenho que desfrutar, né? Visitar bastante países, visitar diferentes lugares, para também pudera, né? Trabalhei todos esses anos, 30 anos, fiz faculdade, fiz tudo, agora eu estou tendo essas benesses e agora eu vou sair para desfrutar, né? Aí depois, quando chega numa idade mais avançada, que o corpo não dá mais para desfrutar, né? Aí, identificado com o corpo, né? Com a matéria, achando que as posses, né? A felicidade está no ter, quando na verdade quem goza ilimitadamente de felicidade, conhecimento e eternidade é o eu, é o ser e não o ter, né? Como Prabhupada fala, viemos nus e vamos voltar nus, né? Não temos como levar nada desse mundo. O que vamos levar? Toda a austeridade, sacrifício e atividades que foram feitas, né? Para favor de Vasudeva. Então aqui ele comenta logo, né? Srila Prabhupada comenta, aqueles que levam a sério a liberação do cativeiro material não devem se enredar na falsa relação do cativeiro material. Prabhupada, ele não está sendo contra. Prabhupada foi um grihasta perfeito, né? Manteve os filhos, né? Deu todo o apoio para que eles pudessem, inclusive, segui-lo ou não. Prabhupada nem foi proselitista, que vocês têm que me aceitar, né? Assim como Brahma, né? Por algum momento ele exigiu, né? Como foi falado aqui, para que eles tornassem progenitores, populacionassem, né? O universo, mas eles, ouvindo de Narada Muni, se execraram a tal serviço, né? Então, mas agora, como o propósito é Vasudeva, né? É glorificar Vasudeva, Prabhupada colocou esse verso aqui, né? Mas por serem apegados a Vasudeva, eles visavam a liberação e por isso expressaram sua relutância. Olha, essa liberação não é moksha, não é? Porque o devoto que atinge o estágio mais elevado de Bhakti, né? Ele nem mesmo, como no quarto verso do Shikshastra, Nadanana Janam, essa é a consciência do devoto, não tem o desejo de riqueza, nem belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores, só quero prestar serviço devocional imotivado, isso que é importante. O devoto não está preocupado com moksha, até porque as 5 perfeições da liberação
está disponível para esse devoto e ele mesmo não almeja. Não almeja o quê? Kaivalya, se fundir na refulgência Brahman, né? Sayudhya. Ele não tem desejo de Swarupa, ele não tem desejo de Samípia, ele não tem desejo. Principalmente se fundir nos raios ou moksha, essa liberação impessoal. Não é isso que ele deseja, né? Só desejo prestar serviço a Haituki, a Pratyata, de forma imotivada, ininterrupta, né? Haja vista que o próprio Parikshit Maharaj, lá atrás, no começo do Bhagavatam, ele que foi acometido de uma ofensa, né? E foi amaldiçoado, todo mundo conhece esse assunto. Parikshit Maharaj Krishna tinha acabado de sair do planeta e ele envolveu, né, um Brahmana que estava ali, né, no próximo palácio, e ele estava meditando. Esse Brahmana chamava-se Shamika, e o filho dele estava ali perto quando viu Parikshit Maharaj pegou uma guirlanda de uma serpente morta e enguirlandou, né? E ali causou um grande transtorno, né? Constrangimento para o Brahmana, né? Mas como ele viu, porque ele sentiu ali os presságios, né? Cólera, sede, né? Isso tudo porque Vasudeva Krishna tinha acabado de sair do planeta. Aí Shringi não deixou barato, né? Filho de Brahmana também é Brahmana, tem o mesmo poder, e aí amaldiçoou Parikshit Maharaj. E o que Parikshit Maharaj foi fazer? Se encontrar com quem? Com um impersonalista? Não, ele foi buscar o filho de Vyasadeva, Shukadeva Goswami. E para que também o propósito, né? Porque o próprio Parikshit Maharaj podia rechaçar a ofensa, mas ele aceitou, né? Para ouvir de Shukadeva Goswami. Por isso que eles que atingiram a perfeição Kirtana, Shravana e Kirtana. Um por ouvir, o outro por cantar. Quem adquiriu Sakya foi Arjuna, quem adquiriu Preto Maharaj, Vandana, quem atingiu servidão foi as próprias Lakshmi, as Padasevana, né? E quem se rendeu por completo, né, foi Bali Maharaja, né? No incidente, inclusive vamos poder comentar hoje também vamos ter o aparecimento, o Ekadasi é com o propósito de verificar também Vamanadeva, que vai ser o aparecimento dele, né? E Vamanadeva é aquele anão que chegou no reinado de Bali Maharaj, levando em consideração que Bali Maharaj servia numa dinastia de pessoas completamente déspotas, pessoas completamente materialistas, com a mentalidade completamente demoníaca, para não dizer que o próprio Shukacharya era o guru, né? Era o reitor da escola de Ananda e Amarika, que levaram, né, em outro incidente, em outro passatempo, como Prahlada Maharaj estudou nessa escola de Shukacharya, que é o líder dos demônios, né? Então, houve esse incidente, então Vamanadeva chegou, esse é um outro assunto, né? O passatempo de Vamanadeva. Mas só para dizer que quem realizou Atmanivedana foi o próprio Bali Maharaj, que mesmo numa dinastia completamente contrária, né? Não a seu favor, mas mesmo assim ele deu os 3 passos para o anão, né? Na forma de Vamanadeva. E no terceiro passo, como ele já tinha tomado tudo o universo, né? O próprio Krishna, Vasudeva, e aí ele, inusitadamente, ele falou assim, pode dar o terceiro passo na minha cabeça. Então ele realizou, né? Então, só para falar aqui de Shukadeva Goswami, que falou não de moksha, não liberação, porque aqui está falando, mas por serem apegados a Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, eles visavam a liberação e por isso expressaram sua relutância. Essa liberação não é Ekatwan, não é se fundir nos raios refulgentes do Brahman,
né? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan Iti Shabdyate, né? Ele está muito além do, como, né, te dá a analogia dos raios do sol, né? Nessa compreensão da verdade de Bhagavan, né? Então, você tem os raios do sol, agora Vishnu, ela se incumbiu aqui de tirar um pouco essa claridade do sol. Mas não é o sol, é os raios, porque se o sol entrar aqui, vai esturricar tudo, né? Mas essa compreensão para os primeiros estudantes, né, é entender que Krishna é o Brahman. E depois, se você olhar para o sol, você vai ver que tem um raio, né? Tem um arco solar, né? Tem a compreensão segundo dos estudantes que vê Krishna como o aspecto de Paramatma, mas Krishna é Bhagavan, Krishnastu Bhagavan Swayam. Essa é a última compreensão da liberação, né? De servir a Krishna, o Senhor Vasudeva. Então, Brahma, Senhor Brahma, entendendo que o propósito era essa liberação, levando também em consideração que os próprios Kumaras, eles também eram impersonalistas, lembram? Eles também viviam no aspecto impessoal de Krishna. E como foi, a pergunta vocês estão lendo esse capítulo, como foi que os 4 Kumaras se liberaram? Eu vou deixar essa pergunta aí para alguém que vem acompanhando saber como os 4 Kumaras entraram em Bhakti Yoga, né? Aceitaram o aspecto de Bhakti. Qual foi as condições, o que eles sentiram, né? Quando eles chegaram e viram Vasudeva, viram Krishna na sua forma pessoal. Quais foram os intentos ali? Quais foram os presságios para que ele saísse da posição, né, do Brahman e entrasse no aspecto de Bhagavan? Vou deixar essa pergunta aí para vocês. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, Prabhupada comenta aqui, pode ser que as pessoas perguntem como os Kumaras puderam recusar as ordens de Brahma, que era seu pai e, acima de tudo, o Criador do Universo. A resposta é que uma pessoa que é Narayana Parayana, né, ou Vasudeva, não é? Ou seriamente ocupado no serviço devocional, a Vasudeva, a personalidade de Deus, não precisa cuidar de nenhuma outra obrigação. Aí Krishna vai usar aqui, Prabhupada vai usar aqui quem? Devasa, Bhutapta, Pitrinam. Quem são os Devas, quem são os Rishis, quem são os sábios? Porque aquele que, nesse verso, o verso que contextualiza Vasudeva é o Senhor Mukunda, que dá a liberação. Gato Mukunda Paritakarta, que é essa execução a Vasudeva, ao Senhor Mukunda, não temos não temos, né? Quer dizer, eu tenho, né? Muita dívida, né? Principalmente com o Srila Prabhupada que nos trouxe. Mas essas pessoas, Narayana Parayana, tudo que eles fazem, como Srila Prabhupada, é em concernência do amor ao próprio Krishna, né? Não são almas comuns, essas almas vêm como Nityas Siddhas, almas liberadas. Não é o nosso caso, não é? Então ele vai dizer que não temos obrigação com os Devas, que está nos fornecendo a água, como na forma de Indra, não temos obrigação para com Indra. Haja visto o passatempo da colina de Govardhana, Krishna chegou e falou para o pai dele, Vasudeva, Vasudeva é Krishna, Vasudeva é o pai, né? E ele falou assim, pai, vamos parar com essa cerimônia. Não é, meu filho, como eu posso parar? Se é Indra? Indra faz o trabalho dele, que é enviar as águas, chuva. Só esse é o trabalho do dever prescrito, né? Mas eu quero glorificar a colina de Govardhana, que está lá, né? Todos os habitantes, os bezerrinhos, as vacas, está toda a personificação da... Eu quero a partir de hoje, e o Senhor Vasudeva, isso vai ser complicado, porque Indra não vai aguentar, não vai aceitar. Ele falou que ele não aceite, mas eu não vou, a partir de agora, eu quero que essa glorificação, toda a oferenda seja feita para a colina de Govardhana, né? O filme Little Krishna explica, né? Krishna querendo desviou a oferenda
o próprio Indra, né? Então os devas não tem mais obrigação. Se um devoto Narayana Parayana, para não dizer o próprio Krishna, ele pode intervir, porque ele é o controlador, Aham Sarvasya Prabhavo, né? Aham Sarvasya Pravartate, Iti Matva, né? Iti Matva, tem que lembrar esse verso, que eu sou proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais, tudo emana de mim. Os sábios, Buddha Bhava Samavitaha, os sábios que conhecem isso muito bem, me adoram com todo o seu coração. Então ele vai colocar aqui o Deva, né? Qualquer pessoa que tenha abandonado completamente todas as relações mundanas e tenha se abrigado absolutamente aos pés de lótus do Senhor, o qual nos dá a salvação e que por si só é capaz de servir como refúgio, não é mais devedor nem servo de ninguém, não é? Mas temos que estar ocupado na posição de completamente imotivado e ininterrupto. Para quê? Para que haja essa supremacia, né, do Senhor Krishna em estar nos testemunhando e ortogando as bênçãos para que a gente alcance esse estágio. Por Guru Kripa podemos, né? Por essa misericórdia tamanha de Srila Prabhupada, de estar nos instruindo, de a gente receber essa instrução, então ele pode levar as nossas oferendas, né, a o próprio Vasudeva, Senhor Krishna, e esse verso, Yasyadevi Parabhakti Yasyadeva Tataguru, adorando, né, Srila Prabhupada, que está aqui, nos testemunhando e ortogando as bênçãos, né, a todos nós, e eu também fazendo essa live, né, para o Rio, e tentando passar um pouco da minha experiência para que Srila Prabhupada seja adorado. Sem adoração a Prabhupada, não temos Krishna, que está ali no altar, né? Vocês já viram ali Krishna no altar, Gaura e Nitai estão ali. Mas sem adoração a Srila Prabhupada, estamos longe de tornarmos o Narayana Parayana, né? Lembrando que esse título são para as pessoas liberadas, né? Não somos essas pessoas liberadas. Então, quem são os devas? Devas são os semideuses, né? Não tem mais obrigação. Bhutapta, Nrinam, Pitrinam, né? Bhuta, a ancestralidade, né? Os antepassados. Nrinam, as entidades vivas que nascem. Porque esse mundo é uma dívida por karma, né? Nós vamos colher das ações que nós plantamos, né? Assim, é a lei da semeadura, né? Assim como ninguém pode fazer-nos sofrer, também ninguém pode fazer-nos ser feliz, senão que as nossas próprias atitudes, né? Porque Krishna não interfere nos nossos desejos. Por isso que temos que ter muito cuidado ao desejar as coisas, né? Porque Krishna só faz duas coisas, só isso. Ele testemunha e ortoga as bênçãos. Então, se a gente ficar pensando o contrário, né, aos desejos separados dele, que essa rua quase não passa carro, né? Acho que o Paravelma conhece, os devotos que já vieram aqui. Quase é bem sossegado aqui a rua da Itápolis, aqui no Pacaembu. Mas de vez em quando passa um caminhão aqui, como passou agora. Deu um pouco de interferência, né? Então, aquele que está como Gato, cantando as glórias, servindo, aqui nesse verso aparece como Mukunda, né? Gato Mukunda Parita Kartan. Aquele que executa. Kartan, né? Vem de karma. Parityaja. Gato ao senhor Mukunda, então ele está liberado, né? E não tem como precisar de cumprir mais obrigação para com ninguém. Então, Bhutapta, ancestralidade, né? Os antepassados, Nrinam, as entidades vivas que nascem, Pitrinam, né? Os rishis, devastas, né? Os rishis, os sábios. Só para fazer aqui, dar um exemplo, né? Por exemplo,
os rishis, né, os sábios, né, ou mesmo nossos antepassados, nossos professores, né, que no passado pegaram na nossa mãozinha, né, para escrever a caligrafia, para ensinar, né. Então, nesse mundo é um oceano de dívida. Então, se a gente aprendeu, então a gente tem dívida com nossos professores, com nossos pais, dívida com eles, né? Os rishis, os sábios. Então, por exemplo, se você pega uma frase, né, de algo, por exemplo, aquela do cancioneiro popular, né? Se você pega uma frase, sei lá, de cordel, ou essa frase: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você pega do cancioneiro popular e você canta isso aí, se você não dá crédito, nem que dê crédito, porque você está usando, então você tem dívida com esse cancioneiro, né? Você planta, o agricultor plantou aqui um pé de alface aqui no CEAGESP, né? O agricultor, e levou lá para ser distribuído, não é? Então a gente vai lá, pega esse tomate, pega a hortaliça, traz para nossa comida e come, entendeu? Estamos com dívida com o agricultor. Houve uma fonte para que esse alimento venha à nossa mesa. Então, dívida com os antepassados, dívida com o agricultor, dívida com... É um oceano de dívida esse mundo. Você está num local, né? Como a gente peregrinava, né? Já fizemos algumas peregrinação com o Paravyoma Prabhu, que sempre me ajudou, né? Facilitou para que eu pudesse ir na Índia peregrinar, né? Então, eu tenho uma dívida com o Paravyoma, lógico. Então a gente escorava no local, né? Às vezes numa sombra, por causa do calor, né? Se nós não estivéssemos com o intento de servir a Prabhupada, né? Principalmente o Paravyoma, que é um discípulo direto de Prabhupada. Então nós teríamos dívida com aquela árvore que ali, a frondosa, no calor, que se escoramos nela, né? Escoramos nela, e dívida com a árvore. Dívida com a árvore, né? Nrinam, que nasce nesse mundo. Então, a Prabhupada começa: o qual nos dá a salvação e que por si só é capaz de servir como refúgio. Não é mais devedor nem servo de ninguém, incluindo os semideuses e antepassados, os sábios, outras entidades vivas, parentes e membros da sociedade humana. Então, podemos dizer aqui, constatar, né, com o que Prabhupada está nos colocando aqui, que os semideuses, no caso, os Kumaras, né, que é uma das autoridades, Bhishma, Pralada, os Kumara, né, o Senhor Shiva, que são os predecessores, são as autoridades, conhecido como Maharaja, não é isso, Paravyoma? São os Maharaja, né, as autoridades, né? São 12 autoridades. E os Kumaras também são. Mas a pergunta está aqui feita: como é que os Kumaras se purificaram a ponto de se tornarem Maharajanas? Porque é sabido que eles eram impersonalistas, né? Então podemos constatar, né, Prabhupada usou aqui o verso Devarishi Bhutapta Pitrinandrinam, né? Nakinkaro Nayan Rini Charajan Sarvatma Ya Sharana Sharanya Gato Mukunda Paritakarta. Como Prabhupada usou, então com certeza, né, o propósito e foi isso, né, de não populacionar, foi porque eles já estavam ocupados no transcendental amoroso ao Senhor Vasudeva. Aí Prabhupada conclui aqui, eu acho que a gente vai poder já terminar, mas vou cobrar aqui de vocês qual foi a condição que os Kumaras saíram da posição impessoal e se tornaram dentro do processo Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevana, Atna, Vandana, Sakya, Atmanivedana, que são os 9 processos. Como foi que isso garantiu a ele a condição de Bhakti Yogis, né, perfeitos,
tá? Eu vou cobrar vocês, mas aqui Prabhupada conclui desse modo, não houve nada de errado nos atos dos 4 Kumaras, quando eles recusaram o pedido do seu grande pai de que se tornassem chefes de famílias. Não é? Ok? Então, não sei se precisamos mais contextualizar, eu acho que não vou comentar mais, porque depois começa a ficar, eu vou trazendo os assuntos, mesmos assuntos, já fica uma coisa meio prolixa, eu quero ser menos prolixo, pelo menos dessa vez. Tá bom? Não sei se faltou algo, se vocês tiverem algum comentário a respeito, ou alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, sendo que eu vou agora saber se alguém colocou aqui a causa dos Kumaras terem se purificado. Estamos aqui com o Laércio. Olha aqui, o Laércio já bateu já direto, né? Deixa eu ver se alguém colocou mais. Além do Laércio, que é meu colega de Curitiba, está sempre nas nossas lives. Temos aqui algumas pessoas. Tem bastante gente. Tá o Lila Nath, o Reverência. Tem a Viviana, Márcio, Daci Yoga, reverência a todos. Deixa eu ver que alguém mais que respondeu. Hare Krishna, Prabhu, reverência. O Márcio, o Viva Natural, obrigado também, Hare Krishna. Acho que só o Laércio que respondeu. Viviane, estou devendo um vídeo. Não entendi, não sei que está vivendo o vídeo, mas agradeço pela audiência aqui, pela participação. Liliana Chaitanya também entrou, obrigado, reverências. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Hare Krishna, então. A Malu, a Manjari Priya, também obrigado. E aí, tem um monte. Obrigado pela audiência. A Sansara. Muito pequenininho, não consigo enxergar muito. Entrou também, quero agradecer a Mataji aqui, que está na audiência. Gui Junqueira, Yoga entrou, obrigado. Tito Ribeiro, Hare Krishna, reverências. Bom, tem um pessoal, mas quem respondeu, Fabi, obrigado, Fabi eu conheço, aqui é da Yoga. Entrou. Tem muita gente, eu não conheço muito. Tati Helena, Luna, entrou. Hare Krishna, reverência. Bom, lembrando que hoje é Ekadasi, né? Temos uma programação hoje à tarde, aqui no almoço. Vocês podem vir. Mas parece que aqui no Estragando o Templo, aqui tem uma pergunta. Não seria do Marcos Hanuman? A pergunta. Vamos lá, Marcos. Não seria um paradoxo, filho de Brahma, que cantou o Sanhita, serem impersonalistas? Tem esse conceito, Atinta Beda Beda Tato. Não seriam, né? Entendeu? Mas essa liberação logo no início, né? Basta dizer que mesmo quando os Kumaras se negaram a criar progênie, o Senhor Brahma ficou irado e da testa... Sim, essa foi a causa de seu Shiva, né? Com a ira, porque
as coisas têm que acontecer, né? Como a analogia que eu fiz do próprio Shringi ter amaldiçoado Parikshit Maharaj, mas o propósito ali era que ele ia ouvir de Shukadeva Goswami. Então, assim também, quando houve a ira, e aí pôde aparecer Shiva Yatashambhu, né? Maior dos Vaishnavas, né? O guardião do Dhamma sagrado, Gopeshvara, né? Gopeshvara. E ele surgiu da testa de Brahma. Os passatempos não dá muito para a gente, né, fazer analogia muito assim, dentro da nossa visão, né, como falar de contradição, né? Mas aqui eu vou logo respondendo qual foi a resposta do Laércio. Pelo simples fato de os Kumaras chegarem no templo e sentiram, né, o incenso, a fragrância da guirlanda de Krishna. Isso é explicado, né? Eles, a partir dali, tornaram Bhakti Yoga, eles sentindo o perfume, a fragrância, tanto do incenso, da guirlanda do Senhor Krishna, né, Vasudeva. A partir dali, eles tornaram Bhakti Yoga, né? Dentro do processo Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padasevana, né? Entendeu? Aí eu falei das pessoas que comem pecado, né? Fazendo analogia com a dívida, né? Mas o devoto, mesmo que pegue tudo isso, os antepassados, os rishis, mas se você oferece a Vasudeva, você não tem mais dívida. Pega a água, usa para Krishna, né? Pega os nrinas, as flores, as plantas que nascem, você usa, né? Para fazer erva medicinal. Se você oferece para Krishna, se você faz isso como uma oferenda, Krishna fala, aquele que me oferece como fruta, flor, folha ou água, eu aceito, né? Patram pushpam palantoyan. Então, o problema do nosso enredamento é porque a gente não oferece. Quando nós não oferecemos, estamos comendo boga, né? Boga, levando em consideração Bogeshvarya Prashatatma. Não é só boga no sentido de comer, né? Entendeu? Né? E também praçada não é só alimento. Tudo é amarra praçada. Eu posso contar um passatempo rapidinho com o Jagavititra, meu Jagavititra, irmão do Maharaj Davantri. Foi meu primeiro Siksha, assim, que me instruiu, né? Porque eu conheci os devotos em 78 em Recife, 79. E Jagavititra era quem dirigia, né, os templos, não só em Recife, mas também no Nordeste. Ele era o CR, secretário regional, né, para todo o Nordeste. E ele conta um passatempo que quando ele estava, né, servindo Prabhupada, assim, não diretamente, porque quem estava direto nesse intento na Índia, foi logo no período que Prabhupada estava por tempo atrás, um pouco tempo, uns meses, Prabhupada estava bem fraquinho e assim do seu corpo, né? E ele estava prestes a abandonar o corpo, né? Estava no período de abandonar o corpo. E aí Tamal Krishna, que estava servindo, tinha outros devotos servindo. E tudo que vinha, né, de lá de cima, água de Prabhupada, o banho, Mahaprasada de Prabhupada e tal. Aí vinha samosa, vinha passada mesmo, né, propriamente dito, né. E aí todo mundo comia, tal. E Jagavititra estava lá também, se deliciando com as Mahaprasada que vinha, né. O pessoal tinha uma escada, eles jogavam lá de cima e jogava. Aí numa dessa, né, o Paravyama, acho que pode, porque o Jagavititra já contou esse passatempo. E aí jogaram assim embrulhado assim no guardanapo assim, né? Aí jogaram assim e Prabhupada tinha acabado de raspar a cabeça, né? O devoto tinha raspado a cabeça e embrulhou, Mahaprasada, jogou pro Jagavititra, pegou, abriu assim e botou na boca, mas era o cabelo de Prabhupada. Então, praçada não é só alimento, né? Entendeu? Então, a Mahaprasada da deidade na forma das guirlandas, né? Então, foi assim que os próprios Kumaras se purificaram. Das folhas de Tulasi, sim, a folha de Tulasi, né?
por adorar, fazer um puja também a Tulasi, adorar a Tulasi, né? Então é isso, o aroma das folhas de Tulasi e das guirlandas, tudo que tem a fragrância que vem da Mahaprasada da própria deidade. E porque a Mahaprasada ela só é oferecida assim, o alimento, né? No altar, o detalhe é que tem que colocar folha de Tulasi, né? Tem que colocar também nos pés da deidade, quando se dá o banho, também tem que colocar nos pés a folha da Tulasi, né? Então, porque se não é oferecido, né? Se Bhogeshvarya Prasadatma, esse vertai aparenta titação, Samadona Vidyate, o serviço devocional não ocorre porque preso às falhas de Krishna, né? Preso ao poder, fama, beleza, conhecimento, riqueza, renúncia, né? A própria Rainha Kunti, que é a tia de Krishna, comenta isso. Se não tivermos saturados, a Kinchana, Gochara, saturado de tudo isso, de quê? Jama, Aishvarya, Shruta, Shibi, né? Beleza corpórea, dinheiro, né? Vida acadêmica com o propósito de obter títulos, né? Fama. Se isso não for oferecido a Krishna, se não tiver completamente saturado de tudo isso, ou que você faça isso com o propósito de oferecer a Vasudeva, mas se você tem desejo separado, ou não está completamente a Kinchana Gochara, completamente saturado de tudo isso, né? Aí ela conclui, não vai se aproximar de forma honesta desse meu filho que está aqui no pátio de Nanda Maharaja, engateando aqui, correndo. Ela mesmo revelando isso, não vai poder honestamente, sinceramente, se render a Vasudeva, é o filho de Vasudeva, o Nanda Maharaja. Ok? Então, muito obrigado por esse comentário aqui. Tá? Quando os Kumaras se negaram a criar progênio, o senhor Brahma... isso já foi responder, né? Aí qual foi a resposta? Já demos. Tudo isso está isso com o Rio de Janeiro. Acho que quem está respondendo aqui deve ser o próprio Paravioma, não? Então é isso aí, tá bom? Não vou dar mais continuidade. Hoje é o jejum de grãos, né? E também Vamanadeva, né? Então, vou encerrar aqui a live. Quero agradecer, né, por essa oportunidade. Ok? Acho que não tem mais comentário. Então, vou encerrar por aqui. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Isso com o Rio de Janeiro, Pitrinã são os antepassados, Bhutas são os seres vivos. E Nrinã são quem? As entidades que nascem, né? Nrinã. Bhutas são os seres vivos e Nrinã são os membros... o Paravioma está falando, Nrinã são os membros da família. Isso, com servidão. Por servidão foi Hanuma. Servidão foi Hanuma. Exatamente, ninguém serviu mais do que Hanuma, né? Quando inclusive resgatou Sita de Ayodhya, do local onde Ravana levou Sita, né? Mas também dizem que também não levou Sita, porque foi uma forma falsa de Sita, porque é dito também, né, para Vyama, que Sita na verdade ficou no ashram de Valmiki Muni. Mesmo humilde reverência, Prabhupada. Todas as glórias, Marco Hanuman. Muito obrigado, Hanuman, as minhas, a todos vocês. Um novo comentário. Acho que foi isso. Eu não tenho muita prática, pedir desculpa a vocês de olhar aqui Mas eu quero agradecer de coração por essa oportunidade. Mais uma vez, estar aqui proferindo um pouco, compartilhando com vocês, né, da aula do Srimad Bhagavatam, dos comentários de Srila Prabhupada. Ok? Então, bom final de semana, bom festival,
domingo e um bom jejum. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Agora eu vou mesmo.